Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você, campeã de vendas. Meu nome é Raul Candeloro, sou da Venda a Mais e hoje é um prazer estar aqui no Entrevistas Venda a Mais falando com o Franco Júnior. Franco Júnior eu conheci de uma maneira inusitada. Eu estava num hotel no interior de São Paulo, precisava de uma carona e ele estava participando do evento e de maneira muito gentil, ele e a esposa dele, se ofereceram para me dar uma carona. E a gente foi 1 hora batendo papo no carro. E o Franco Júnior é especialista em comunicação verbal, em oratória, e ele é palestrante que ensina as pessoas a vencerem o medo de falar em público e a fazer apresentações que fecham negócios. Aí tem 2 grandes ganchos, até falei para ele, puxa vida, na hora de falar, tem 2 coisas aí para falar. Como vencer o medo de falar em público e outra, apresentações que fecham negócios. Inclusive, ele me presenteou com esse DVD, depois ele vai poder falar muito sobre ele, sobre o trabalho que ele tem desenvolvendo. Mas, Franco, eu queria que você desse primeiro boas-vindas para o nosso público, lembrando, público da Venda Mais, muito focado na área comercial, líderes, gestores, diretores, gerentes comerciais, supervisores de vendas, também tem vendedores, corretores que nos acompanham. E nessa área é muito, muito importante a comunicação, essa parte da comunicação verbal que você fala tanto. Então, eu queria que você desse boas-vindas, um oi aí para todo mundo, e aí depois engato com a próxima pergunta, que é por que todo mundo tem tanto medo de falar em público? Primeiro, Raul, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Dizer que eu sempre admirei o trabalho da revista, o seu trabalho na Venda Mais. E esse momento hoje é um momento mágico, momento de poder conversar com os seguidores, com as pessoas que, assim como eu, também admiram o trabalho da Venda Mais. A comunicação é indispensável em qualquer profissão, e na profissão de vendas ainda mais. E por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Eu vou pegar o meu exemplo. Hoje eu sou um palestrante, eu ensino, como você disse, eu ensino pessoas a vencerem o medo de falar em público e realizarem apresentações que encantam auditórios, mas principalmente fecham negócios. Mas, Raul, nem sempre foi assim. Eu fui uma criança extremamente tímida, um adolescente fechado, retraído. E eu tive primeiro que vencer a minha própria timidez para depois, através dessas técnicas que hoje eu transmito para milhares de pessoas, poder auxiliar as pessoas nessa busca da comunicação eficaz. O meu exemplo, eu tive um trauma na escola, quando uma professora me chamou para que eu fizesse uma leitura em voz alta, eu esqueci aquilo que eu iria falar na frente dos colegas, e esse esquecimento fez com que eu ficasse na frente mudo. Aquela situação me provocou um trauma terrível. Depois eu fui estudar comunicação, recentemente realizei uma pesquisa, e essa pesquisa me mostrou boa parte das pessoas que hoje têm medo de falar em público. Esse medo vem de um trauma, principalmente na primeira infância, ali aos 7 até aos 12 anos. Esse trauma prejudica essa pessoa o restante da vida. Da mesma forma que eu fiz uma autoajuda, eu consigo ajudar outras pessoas e é possível vencer o medo de falar em público, mas principalmente aperfeiçoar a comunicação. Muitos que estão nos assistindo nesse momento já falam com desenvoltura. Qual que é a proposta de um apanhado de técnicas na área de oratória? É fazer com que as pessoas que já falam aperfeiçoem ainda mais. Talvez não seja o caso das pessoas que estão nos assistindo, mas mesmo você que já se comunica, é possível, através dessas técnicas, aperfeiçoar, melhorar, ter uma comunicação muito mais assertiva. Traumas de infância são os problemas que fazem com que o ser humano tenha medo de falar em público. O medo de falar em público esteja entre os 3 principais medos do ser humano, Raul. Pois é, você sabe que você estava aí comentando e eu estava lembrando de 2 situações que aconteceram comigo, porque também sou palestrante, então sou conhecido por subir no palco e lidar bem com a situação. Você tem, às vezes, centenas de pessoas ali assistindo, ou você dá workshop para diretores ou para vendedores e viaja, todo mundo sempre acha que a gente é naturalmente extrovertido. Eu sou como você, eu sou um introvertido. Sou uma pessoa muito tímida, e se você me deixar sozinho numa festa, eu vou estar sempre num canto, tranquilo, na boa, não sou de oba-oba, não sou de nada.
E minha família viajou muito. Meu pai trabalhava para a General Motors e ele era deslocado com frequência. Então, a gente morou na Argentina, depois a gente morou nos Estados Unidos, depois a gente foi para a Europa. E aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 8 anos de idade e não falava o português. Não tinha aprendido ele formalmente. Me colocaram no primeiro dia da escola, a professora, e eu só falava, então, no caso... espanhol, que era a língua nativa em casa. Meu pai é ítalo-argentino e minha mãe é espanhola, e então a gente falava espanhol em casa, e eu tinha aprendido inglês, porque tinha morado nos Estados Unidos, e na Itália a gente falava inglês no colégio internacional. Quando eu cheguei no Brasil, e fui pela primeira vez falar, me pediram para ficar na frente de todo mundo e me apresentar. E eu me lembro exatamente dessa situação que você está descrevendo, de travar e de sentir uma coisa aqui dentro do peito e não conseguir falar e não conseguir pensar, aquela sensação, meu Deus, eu quero morrer, eu quero sair daqui, eu quero sair correndo. E aí teve uma outra vez também onde eu fui chamado, aí já numa escola maior, já estava com 10 ou 11 anos de idade, e também tinha que recitar um poema que... Eu acho que esqueci ele, até Freud explica esses lapsos, assim, eu esqueci ele a propósito, porque eu esqueci, me deu um branco, eu sabia ele perfeitamente, eu sempre fui muito bom de memorizar essas coisas, esqueci ele na frente de todo mundo, a primeira vez que eu tinha que apresentar a minha apresentação em público, foi um horror, e aí eu comecei a chorar, não conseguia conter as emoções, e depois, claro, os teus amigos, né, caem de pau em cima, depois tirando sarro, né, me chamaram de um monte de coisas, e foram realmente situações traumáticas, que eu fui superar muito tempo depois como adulto, e foi todo um trabalho sei lá, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de olhar e dizer, meu Deus, por que isso? E na nossa profissão isso é super importante, porque mesmo que você esteja falando com uma pessoa, você esteja falando com 3 ou 4, às vezes, por exemplo, situações de vendas, é muito comum eu estar falando com mais de uma pessoa. É um marido que está com a esposa, são 2 pessoas de uma empresa, quer dizer, essa situação. E às vezes eu tenho que fazer uma apresentação formal mesmo, por uma sala de reuniões, vai ter PowerPoint, etc. Se a pessoa traz esta carga da infância, ela está realmente, de certa forma, em desvantagem, eu acho, de uma pessoa que, eu não sei, depois você pode até falar sobre isso, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito para, né, reconquistar essa autoconfiança e poder se posicionar corretamente, porque senão a gente fica com um monte de ideias, um monte de coisas legais para mostrar para o mundo, mas não consegue se expressar porque está travado por alguma coisa. Então vamos começar por esse começo, porque eu sei que nem todo mundo passou por isso, mas muita gente passou. Vamos começar falando disso e depois a gente evolui. Para as pessoas que passaram por isso, que tipo de trabalho você recomenda, que tipo de dica você dá para a pessoa superar isso e conseguir ficar mais calma, mais tranquila e se posicionar melhor em situações assim? Primeira sugestão, Raul, e a primeira técnica que eu passo nos treinamentos, nas palestras, conhecer profundamente o assunto. Pode até parecer óbvio, conhecer o assunto que você vai falar, que você vai expor, o produto que você está vendendo, mas nem sempre isso é óbvio. Aquela pessoa que tem medo de falar em público, ou aquela pessoa que mesmo que não tenha medo, mas ela está incomodada com aquela apresentação, naquela situação, ela se deixa envolver por este medo, e ela sempre vai protelar o planejamento daquela apresentação, o planejamento daquela reunião, porque aquela situação incomoda e lhe provoca medo. E algumas pessoas até pavor. Então, o planejamento disso é o primeiro passo. E o planejamento da seguinte maneira, no mínimo na frente de um espelho. Nós que falamos em público, nós que vendemos, gestores, responsáveis, diretores, todos nós que nos comunicamos, nós temos que ter muito claro que nós nos comunicamos de 2 maneiras. Através da comunicação verbal e, principalmente, através da comunicação não verbal. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia mostrou que mais ou menos 7% do impacto daquilo que vendemos, da exposição que fazemos de um produto, esse impacto na cabeça do consumidor, na cabeça do nosso ouvinte, na cabeça das pessoas, esse impacto acontece através das palavras usadas naquela apresentação. Agora, mais importante do que as palavras usadas, o tom de voz, uma variação do tom de voz. 2 recomendações básicas para os gestores e que eu utilizo nos meus treinamentos, eu utilizo nas minhas palestras. Toda vez que eu quero fazer com que o ouvinte se entusiasme mais por aquilo que eu estou falando, eu acelero a velocidade de fala e subo um pouco mais para o agudo meu tom de voz.
Essa técnica provoca na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo um entusiasmo, um envolvimento maior com aquilo que está sendo falado naquele momento. Mas se o objetivo do gestor, do comunicador, no instante, for provocar a reflexão, ou então passar uma informação importante naquela reunião, daquele produto, algo que seja significativo, eu diminuo a velocidade de fala e caio para o grave com o meu tom de voz. Esses dois recursos vocais, entusiasmo ou reflexão, auxiliam para que o impacto da nossa comunicação na cabeça do nosso ouvinte chegue através de 38% pelo tom de voz. Essas mudanças no nosso tom de voz. Fico imaginando aquelas pessoas que falam em público sempre num único tom, sem variar uma única vez o tom de voz. Essas apresentações se tornam entediantes, chatas, maçantes. Então, saber que 7% do impacto vem pelas palavras, 38% pelo tom de voz, mas principalmente as pessoas, elas nos entendem pelo jeito que falamos aquilo que falamos, pelos gestos utilizados, pela comunicação não verbal. Eu fico imaginando alguém em uma reunião, numa mesa de reunião, alguém que está na frente de um consumidor, de uma equipe, e fica o tempo todo imóvel, falando e sem gesticular. Ele prejudica em muito a compreensão daquelas pessoas que estão ali ouvindo. Faça gestos, gesticule. Obviamente que gestos dentro de uma zona que nós chamamos de comunicação, que é a zona do poder, entre os ombros, o queixo e a cintura. Essa região aqui do corpo, ela potencializa muito mais a comunicação e provoca algo na cabeça do ouvinte que é fantástico. As pessoas vão se lembrar por um tempo maior daquilo que falamos quando os gestos embasam aquilo que falamos. Então essa é a primeira sugestão que eu dou. Descobrir que nós temos duas comunicações, verbal e não verbal, e 3 itens básicos da comunicação humana. Palavras usadas, tom de voz, mas principalmente os gestos que usamos. Partindo dessa técnica, que é a base de um treinamento de comunicação de oratória, eu fico imaginando como que um vendedor, como um gestor, como um diretor, como um gerente, ele pode melhorar muito mais a comunicação dele junto à equipe e realizar verdadeiramente, como nós já falamos no início desse nosso bate-papo, apresentações que fecham negócios e encantam aquelas pessoas que estão ouvindo. E esse é o primeiro ponto, Raul, que eu quero compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, desse pool de técnicas de uma comunicação eficaz. Tá, você sabe que você, enquanto você estava contando da pessoa que o tom de voz, etc., isso foi uma coisa que eu sempre lutei muito, mas uma vez eu passei por uma situação muito engraçada, porque eu era um dos palestrantes num evento em company, e eles contrataram uma professora, acho que era a professora da faculdade local, que foi falar sobre motivação, entusiasmo, algo assim. E era muito engraçado, porque ela era uma professora e ela era séria, e ela era formal, e ela tinha um tom de voz, assim, e ela não mexia. Então, e ela ficava com as mãozinhas delas aqui, fechadas aqui na frente, falando, então, ela parava e dizia, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do entusiasmo. Entusiasmo, gente, é muito importante. E você dizia, pelo amor de Deus, acelere esse negócio, fale alguma coisa. Ela foi assim, falando sobre, digo, não dá. Então, essa coisa de que a pessoa está falando uma coisa, mas o corpo está dizendo outra, o tom está falando isso, né? É tudo desalinhado. A mensagem fica fraca, né? Fica fraca. Eu vou perguntar mais sobre isso, mas antes eu queria perguntar sobre uma coisa que a gente está falando e que, muitas vezes, quando a gente vai falar de negociação, eu vejo, e a gente, em algumas situações, até filma em workshops de negociação, as pessoas negociando, você vê que a pessoa fica afobada. Ela começa a demonstrar fisicamente, verbalmente, todos os sinais, para um negociador treinado, todos os sinais que estão emitindo estão dizendo de afobação, né, de que a pessoa não está confortável. Como que você
ajuda alguém a controlar as emoções nessa hora? Vamos dizer que pode ser que eu esteja falando para uma plateia e meu coração está batendo muito rápido, parece que está aqui, eu não consigo falar, eu já não estou conseguindo pensar direito. Pode ser que eu estou numa situação 1 a 1, eu estou negociando, e de repente a pessoa fala alguma coisa que me tira do eixo, que me desequilibra. Seja porque é uma tática de negociação do outro lado, ou seja simplesmente porque a pessoa falou alguma coisa que aqui dentro bateu, e eu me desequilibrei emocionalmente por algum motivo. Como que eu volto e me recomponho nessas horas? Que exercícios você dá ou você ensina as pessoas para, sei lá, respirar fundo e se reposicionar, então, emocionalmente nessa hora? Perfeito. Aliás, antes de se reposicionar, vamos começar lá no início. Muitas pessoas vão para uma reunião, vão para uma negociação, para uma conversação e já vão tensas, já vão nervosas. Qual técnica mais utilizada e mais eficaz para evitar ansiedade antes mesmo do início daquela negociação, daquela fala, daquela apresentação? Primeiro, entender que esse nervosismo ele é provocado pela descarga de adrenalina que nós, seres humanos, temos no momento que somos contrariados ou no momento que vemos logo à frente um perigo iminente. E muitas pessoas encaram uma negociação ou uma apresentação como sendo verdadeiramente um grande risco, um grande perigo. Aí o cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. A técnica que eu utilizo e transmito para as pessoas, uma técnica muito simples, mas extremamente eficaz. Momentos antes de uma negociação ou de uma apresentação, eu sozinho, eu coloco uma mão contra a outra aqui na altura do peito, dessa forma. Empurro com força, uma mão contra a outra, desta maneira. Esse exercício faz com que o excesso de adrenalina que é jogado no nosso corpo, esse exercício faz com que esse excesso venha para as mãos. Depois que eu concentrei esse excesso de adrenalina aqui em minhas mãos, eu dissipo essa adrenalina abrindo e fechando. Obviamente que sozinho, tranquilamente, abrindo e fechando. Eu vou reduzir o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea. O que esse excesso de adrenalina provoca? Nós temos duas saídas na frente de um perigo, ou diante de um perigo. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos daquele momento. Se a tendência daquela pessoa, naquele instante, naquele momento, é fugir do perigo, a descarga maior de adrenalina acontece nos membros inferiores, principalmente pés e pernas, porque o cérebro entende que fugir daquela situação, fugir daquele perigo, é literalmente sair correndo. Mas se a tendência daquela pessoa for enfrentar o perigo daquele instante, o cérebro despeja adrenalina nos membros superiores, principalmente nas mãos e braços, porque o cérebro entende que enfrentar o perigo é sair mesmo enfrentando o perigo. E é por isso que algumas pessoas vão para uma fala, para uma apresentação ou para uma negociação com as pernas bambas, com as mãos trêmulas, com a boca seca, vermelhidão, que são todos esses sinais que você se referiu, que um negociador experiente percebe, né, de repente uma perna balançando, uma mão um pouco mais trêmula, esse negociador, ele percebe e ele, opa, para lá que ou a outra parte está ansiosa, está nervosa. Então, esse exercício, ele ajuda a reduzir o excesso de adrenalina na corrente sanguínea. E a pessoa começa a negociação, começa a apresentação, começa a fala, começa aquela reunião muito mais tranquila. Obviamente com traços ainda de adrenalina. Mas esses traços de adrenalina, eles são indispensáveis para que mantenha a pessoa ligada naquela conversa, ligada naquela situação. Eu gosto muito, Raul, quando você fala sobre o chá. Quer dizer, você tem as competências, tem as habilidades, tem que ter as atitudes, mas você tem que ter a paciência, a calma, a tranquilidade suficiente para colocar tudo isso. Quantas pessoas que têm um conhecimento teórico, técnico, fantástico, senta numa mesa de reunião ou vai para frente de um auditório e desaparece, some. Quantos bons negócios deixam de ser fechados
em razão da ansiedade daquela pessoa que está ali à frente, falando, negociando. Então, esse exercício, eu considero ele indispensável para qualquer situação. Eu estava momentos antes desse hangout, sentado aqui no escritório, tranquilamente, fazendo esse exercício. Falei, você dá palestra há um bocado de tempo e você fica ansioso. Eu fico ansioso em toda situação que eu sei que vai ter uma conversação. O grande segredo é ter as técnicas para controlar essa ansiedade. É isso que diferencia um bom comunicador, um bom negociador, daquele que vai ser envolvido pela situação. Nós, seres humanos, continuaremos sentindo essas reações fisiológicas até a morte. O grande segredo são ferramentas para controlar essas reações fisiológicas. E para fechar, essa mesma adrenalina que provoca mãos trêmulas e pernas bambas, se ela sobe para nessa região aqui, ó, no nosso cérebro, essa adrenalina vai provocar a interrupção de milésimos de segundo na nossa linha de raciocínio. E esse é o chamado branco, esquecimento. Quantas pessoas que estão nos assistindo já chegaram na frente de um auditório, na frente de uma equipe, se levantaram na mesa de uma reunião e travaram porque elas se esqueceram daquilo que iriam falar. Esse esquecimento é o excesso da adrenalina, parando aqui nessa região. Então, esse exercício vai reduzir a adrenalina, vai tranquilizar, vai reduzir a chance de você esquecer aquilo que se preparou tanto para dizer no momento de uma participação tua. Em termos de respiração, porque eu passei muito tempo com essa dificuldade. Minha voz afinava, porque eu estava nervoso, e eu começava a falar muito rápido. E aí as pessoas depois me davam feedback dizendo, Raul, você disparou a falar, né? Porque eu saía falando até como, acho que era uma forma de lidar com o nervosismo. Eu sabia que se eu não falasse, eu travava. Então eu saía falando, né? Para ver se passava o nervosismo de uma vez. E aí, então, controlar a respiração para muita gente é importante nessa hora. Como é que faz para você não entrar sei lá, nessa hiperventilação, nessa coisa agitada? Assim, que faz? Se a pessoa estiver passando por isso? Faz a respiração diafragmática, que é a respiração mais indicada, mais recomendada para uma situação de fala em público. O que normalmente as pessoas fazem? Poxa, eu vou ter que fazer uma negociação, eu vou estar na frente da minha equipe, a minha equipe vai estar me avaliando, é uma situação de avaliação. Então, normalmente, aquela tensão do momento faz com que a pessoa respire dessa maneira assim, ó. Ou seja, aqui em cima. Nós temos nervos que saem do antebraço, de cima aqui da palma da mão, e esses nervos terminam aqui na região da prega vocal. Toda vez que eu faço essa respiração superior, uma respiração errada, de uma respiração equivocada para uma fala em público, eu tensiono esses nervos, que terminam aqui na região da prega vocal. Essa respiração superior faz com que a prega vocal mude a elasticidade dela. E é por isso que muitas vezes, no momento de uma tensão extrema, a voz quebra, a voz some, a voz desaparece, porque a prega vocal, que é responsável pela produção da voz, a prega vocal, ela sofre uma alteração tão grande em razão dessa respiração. E é uma respiração, Raul e amigos, extremamente comum no momento de uma tensão. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está em casa sozinho, não está esperando ninguém, e de repente você escuta alguém mexendo na maçaneta da tua casa, na porta da tua casa. Primeira reação, você leva aquele susto, respira de maneira superior, tensiona as pregas vocais. No momento de tensão, essa reação fisiológica prejudica muito. Então, esse exercício é deitar e colocar algum objeto aqui na barriga e fazer uma respiração onde só este objeto aqui na barriga, ele se movimente. Praticando esta respiração diafragmática, você vai ter uma voz mais estável no momento de uma conversação, de uma negociação, de uma fala em público, mas principalmente evitará o risco da sua voz quebrar e principalmente do ar faltar no meio de uma frase.
Imagine alguém falando em público, ou negociando, ou conversando, ou liderando, e para no meio de toda a frase porque falta um ar. Essa comunicação ela fica com ruídos que não fecham, né, numa compreensão daquilo que está sendo falado. Você tocou em outro ponto, Raul, velocidade de fala. Quantas pessoas passam por isso? Falam rápido demais porque querem se livrar daquela situação. Querem acabar com aquele momento que provoca uma ansiedade extrema. Então, o que o cérebro imagina? Vou falar rápido, me livro mais rapidamente daquela situação e desembesta a falar. Qual que é o exercício que funciona? Um exercício, inclusive, fonoaudiológico. Pega um trecho de um livro, faça a leitura e marque o tempo daquela leitura. Vamos imaginar que deu 40 segundos. O exercício é, diariamente, ler o mesmo trecho, aumentando o tempo de leitura. Se no primeiro dia deu 40 segundos, o segundo tem que dar 42, depois 44, 46 e aumentando. Esse exercício pode até parecer bobo, mas é extremamente eficaz. Ele vai nos condicionar a ter uma velocidade de fala adequada para a situação. É óbvio que em determinado momento você vai ter que falar mais rápido, mas em outros, a velocidade de fala transmite ansiedade, até muitas vezes nervosismo. Franco, meu problema é que eu falo lento demais. Você deve conhecer pessoas que falam muito lentamente, além daquela situação que você já descreveu naquela palestra de motivação. Aí é o contrário. Você lê o trecho do livro e você vai diminuindo o tempo nos próximos exercícios. É uma recomendação fonoaudiológica que funciona, auxilia e faz com que as pessoas se comuniquem, busquem cada vez mais a comunicação eficaz. Duas técnicas simples, mas muito, muito, muito eficazes. Posso mais 3 dicas relacionadas ainda à voz? Olha, quanto mais prático for, eu acho que mais as pessoas vão gostar. E a ideia justamente aqui é que não fique uma teoria, ainda mais falando de comunicação. Não queremos falar de comunicação teórica. Nosso público é um público que vai colocar na prática. Então, se você quiser colocar as 3 dicas, por favor, sinta-se à vontade. Acho um excelente assunto. Eu estou, inclusive, anotando aqui porque já gostei das ideias aqui. Vou começar a praticar também. Essa da leitura, por exemplo. Eu faço a da leitura e faço a leitura com entonação. Então, eu dou tons diferentes dependendo do que eu quero dizer, mas eu nunca tinha feito com velocidade. Eu comecei a trabalhar a velocidade também. É uma dica já que eu vou aplicar. Quais são essas 3 dicas aí? Agora, falando especificamente da voz. Muitas pessoas, elas têm problemas na dicção, na pronúncia ou então na projeção. Um líder, um gestor, ele tem que projetar a voz e nem sempre gritar, mas sim projetar a voz. Eu vou passar 3 dicas vocais para que as pessoas melhorem a dicção, a pronúncia e a projeção. Para a dicção, 2 minutinhos diários com esse exercício. O estralar de línguas. Cuidado, não estrale, não force a garganta. É um exercício vocal, só aqui na boca e na língua. 2 minutos estralando a língua. Para a pronúncia, 2 minutos tremendo língua. Mesma recomendação, não force a garganta, só a boca. Franco, Raul, eu não consigo tremer a língua, me tremo o lábio. Pode parecer estranho, mas é eficaz e, por favor, faça longe do teu cliente, faça de maneira reservada. E o último, que é a projeção vocal. Falar com potência, sem gritar. Pense no som da letra M, de Maria. Feche os lábios. E pronuncie o M. Esse exercício faz com que as secreções que todos nós, seres humanos, temos na face, as cavidades paranasais, esse exercício faz com que essas secreções se desprendam dessas cavidades, liberando espaço dessas cavidades paranasais para que o barulho, a voz, venha até essas cavidades, encontre um espaço maior para reverberação do som. Com isso, o nosso crânio, no momento de uma fala em público, de uma comunicação ou de uma conversa como essa que nós estamos tendo, nosso crânio ele serve
como um amplificador, a caixa de som que amplifica o som. Se eu tenho um espaço maior, a reverberação é maior, ou seja, a projeção vocal é maior, mais eficaz. Eu vou conseguir falar com a minha equipe de maneira muito mais firme, mas sem gritar, apenas projetando a voz. Eu utilizo esses 3 exercícios diariamente. Logo pela manhã, acordo, vou lá tomar um banho debaixo do chuveiro, 2 minutos cada um, faço esses exercícios. Mesmo que eu não tenha palestra, eu não tenha aula naquele dia, mas eu me comunico, eu converso com outras pessoas, eu negocio. E é muito gostoso quando nós falamos e você percebe que a outra pessoa está compreendendo aquilo que você está falando. Diferente de uma situação que a pronúncia não é tão precisa, e você fala alguma coisa e a pessoa, hã? Como? Ou seja, entendeu. Agora você imagina uma venda e a pessoa fica o tempo todo não te compreendendo. Chega uma hora que ela se irrita tanto que ela abandona a possibilidade de fechar, de comprar algo em razão dessa situação. Pode ser até inconsciente, mas ela abandona. Muito bom. Então temos aí a dica do estralar, temos a dica do rrr, de tremer a língua e temos o que causa essa vibração, esse M aqui fechado, que vai fazendo. Tudo bem, já estamos aqui entrando quase no campo da fonoaudiologia, a parte técnica. É, a parte técnica mesmo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Franco, sobre conversa mental com nós mesmos. Eu vejo muita gente que tem, e eu senti isso também como assim, introvertido em trabalho constante de melhoria, um introvertido assumido, muitas vezes o que está acontecendo é que o nosso foco está tão concentrado em nós mesmos e que nós pensamos que as outras pessoas vão pensar sobre a gente está tão preocupado com isso que a gente esquece que o outro está na nossa frente, certo? Tem uma coisa muito centrada na gente, o introvertido está nessa preocupação, eu chamaria de excessiva, em relação a si mesmo, a si mesma, e não em relação ao outro. Então, que tipo de conversa mental você recomenda para os seus clientes, para quando você vai dar palestra, para a pessoa, então, tirar um pouquinho essa carga, esse peso dela, de, como eu estou, que estão pensando em mim, para dizendo, puxa vida, como eu posso ajudar o outro? Como eu posso fazer com que esta pessoa se sinta melhor? Esta transmissão de comunicação para que saia de mim e vá para outra pessoa? Porque, puxa vida, facilita muito a vida nossa quando a gente entende que o outro também está preocupado com o que ele ou ela está pensando que ela vai falar, etc, etc. O que a gente faz nessa hora? Ok, são 2 recomendações. Sempre ter isso que você falou em mente. Qual problema eu posso ajudar aquela pessoa a resolver? Isso é fundamental e principalmente no início de uma conversa para que ocorra um engajamento. Aconteceu recentemente uma palestra em Fortaleza. Um dos participantes me disse, Franco, quando eu li lá no programa uma palestra sobre oratória, eu falei, poxa, eu não preciso de oratória, esse participante me disse. Depois, quando você começou a falar, você disse assim, eu vou ajudar as pessoas a realizarem apresentações que fecham o negócio. Eu falei, é isso que eu preciso, ele imaginou. Perceba, é a mudança da forma como você apresenta. É tirar, como você diz, a visão de nós e colocar em como eu posso resolver o problema do outro. Para isso, existe um exercício em comunicação que é muito eficaz. Toda situação, eu desenvolvo a visualização daquela situação. Se é uma negociação, eu vou visualizar as possibilidades. Eu vou visualizar eu falando na frente das pessoas. Se é uma palestra, eu vou me visualizar lá em cima do palco. Chegar com antecedência, sempre que possível, no local daquela fala é indispensável. E faz com que esse exercício seja muito mais eficaz e nos ajude a tirar a cabeça do nosso comportamento e colocar todo o nosso esforço, toda a nossa atitude no outro, no nosso ouvinte, em ajudar o outro, em ajudar o nosso ouvinte, em ajudar o consumidor a resolver um problema dele. Quando ele percebe que aquela fala, que aquela conversa vai resolver um problema dela, ela se desarma, ela se engaja, ela se entrega. As hostilidades desaparecem, ou então diminuem muito. E aí a conversação flui de maneira muito gostosa,
de maneira muito tranquila. Então, essa técnica da visualização da negociação tem 2 pontos que são fantásticos. Primeiro deles, se você fizer uma visualização bem feita, o cérebro vai entender que aquela visualização é o momento verdadeiro daquilo que você visualizou. E desenvolve tudo, provoca no nosso corpo todas aquelas reações fisiológicas que eu já descrevi: suor, coração disparado, mãos trêmulas, pernas bambas e tudo mais. Já senti uma vez. E visualizo. Quando eu vou para a situação verdadeira, no momento real, meu corpo já desencadeou todas as reações fisiológicas. E a intensidade das reações fisiológicas do momento verdadeiro são menores, porque eu já vivenciei e eu já visualizei isso com antecedência. Esse é o primeiro ponto. Agora vem um grande segredo que eu quero compartilhar com os nossos acompanhantes, nossos espectadores. Visualize a situação, mas visualize principalmente o desfecho daquela situação. Se o teu objetivo é vender um produto, visualize as pessoas assinando o contrato. Se o teu objetivo é transmitir informações e entusiasmar as pessoas, empolgar as pessoas, motivar as pessoas, a sua equipe, aquelas pessoas que estão ali te ouvindo, imagine aquelas pessoas te aplaudindo no final. Ou seja, visualizar o resultado daquela sua fala é tão importante quanto, ou talvez até mais, do que visualizar a situação em si. Muitas pessoas até visualizam, mas aí começam a ficar tão preocupados com a situação que o medo aumenta. E o segredo é a solução que eu vou dar, os problemas que eu vou resolver e o resultado final. O resultado final que eu quero. Alcançar o objetivo proposto naquela fala, naquela negociação. Primeiro é ter um objetivo. Eu conheço muitas pessoas que chegam até um curso de comunicação e dizem assim: eu falo pelos cotovelos, mas eu falo, e as pessoas não entendem aquilo que eu falo. E eu faço uma única pergunta: qual é o objetivo que você teve nessa sua última fala? Eu não sei. Alguém pediu para que eu viesse falar alguma coisa sobre aquele produto, sobre aquela negociação, enfim. Alguém pediu e eu conheço o assunto, eu vim e apresentei. Tudo bem que você conheça o assunto, mas qual foi o objetivo específico daquela tua apresentação? Ter isso em mente, ter o ponto B que você vai chegar é indispensável. E tira o foco de nós e transporta o foco para o outro. É muito bacana isso, Raul. Muito bom. Eu estava outro dia escrevendo um artigo sobre... eu vi um estudo que teve feito no Canadá com atletas olímpicos, e uma das ferramentas, das técnicas que eles utilizam de maior sucesso é justamente a visualização. Eles visualizam a prova inteira acontecendo de maneira perfeita, eles se veem nesta situação, existem exercícios específicos de você imaginar que as coisas não estão correndo corretamente, e aí a questão é como eu poderia ter evitado isso, e depois, se acontecer, como eu vou reagir. Então, eu já estou antecipando mentalmente, porque o cérebro muitas vezes não consegue discernir, diferenciar entre o que aconteceu de verdade e o que eu visualizei. Para ele, meio que aquilo aconteceu de verdade, ele realmente viu aquilo acontecendo. E os atletas usam isso muito, é uma ferramenta muito utilizada. Então, isso em negociação e vendas realmente funciona muito bem. Eu gosto muito de utilizar isso e realmente é uma grande recomendação. Obrigado por relembrar e reforçar isso. Agora, falando um pouquinho de apresentações que fecham mais negócios, esse é um ponto interessante para você trazer, porque nosso público quer exatamente fazer isso. Fale um pouquinho sobre as pessoas que fecham mais negócios, que fazem apresentações mais negócios. O que elas estão fazendo certo? Quais são os pontos que diferenciam pessoas que fazem apresentações que fecham mais das pessoas que fazem apresentação, mas têm um aproveitamento muito baixo de oportunidade? O que tem aí de diferente? A atitude. A atitude. Muitas pessoas vão assistir esse nosso bate-papo, vão pegar todas essas técnicas, vão escrever cada uma delas e vão exercitar. Algumas terão um resultado fantástico, outras elas vão até aperfeiçoar, mudar, adaptar para a necessidade daquela situação.
Outras pessoas talvez acompanhem esse nosso bate-papo e não vão utilizar as técnicas. Ou então vão dizer, puxa, que legal, que bacana isso que o Raul e o Fran, né, conversaram, mas será que dá certo para a minha situação? Será que dá certo para a minha necessidade? Se a pessoa não utiliza, não tem um planejamento, não tem um objetivo, e com isso as atitudes dela são ruins, ela vai continuar fazendo a apresentação. Existem pessoas que têm um conhecimento teórico inquestionável, mas as aulas e as apresentações dessas pessoas, que teoricamente são fantásticas, as aulas e as negociações são ruins, são chatas, são entediantes. E outras pessoas que têm uma bagagem teórica, um conhecimento prático, mas utilizam técnicas de comunicação, elas fazem com que a negociação, a fala, a apresentação, a palestra, a aula se torne empolgante, inspire aquelas outras pessoas. Então, essa é a grande diferença entre uma pessoa que faz uma apresentação ou uma negociação protocolar, teórica, de outra pessoa que faz a mesma apresentação, também teórica, com conhecimento. Óbvio, se você não tiver conhecimento, uma técnica de comunicação que resista a uma apresentação. Mas se a pessoa já tem o conhecimento teórico daquilo que se propôs a falar e aplica as técnicas, ela vai alcançar o objetivo. E se o objetivo dela é vender um produto, ela vai realizar uma apresentação e vai fechar o negócio. Vai fechar o negócio. Então, colocar em prática é o primeiro passo. Segundo, é entender que muito do que nós estamos conversando hoje aqui, nesse momento, aqui para nós no Brasil, nesse início de tarde, talvez se as pessoas estiverem assistindo a gravação, enfim, muito do que nós estamos conversando, talvez não surja resultado na primeira ou na segunda oportunidade que você colocar em prática. Mas persistência. Mudar um padrão de comunicação que vem de anos, talvez de décadas, é um trabalho que requer esforço, persistência, uma perseverança grande, mas principalmente acreditar que através de uma boa comunicação nós podemos fechar negócios e encantar as pessoas que estão ali nos ouvindo. De repente, não assinar um contrato naquela oportunidade, mas fazer com que aquela pessoa saia da conversa pensando muito em você. E dali a algum tempo, quando ele pensar novamente e precisar do produto ou do serviço da tua empresa, o primeiro nome que vem à mente é o seu. O primeiro nome que vem à mente é o da tua empresa. De tão eficaz que foi aquela sua apresentação. Em razão da persistência que você colocou. De maneira geral, Raul, é essa recomendação e é essa divisão que eu faço entre uma apresentação e é só uma apresentação. Por que eu preciso de técnicas de uma comunicação se eu já falo? Você fala com objetivo? Você fala de maneira que alcança o objetivo? Ou você só fala por falar? Ou porque é obrigado a falar? Obrigado a se manifestar? Pensa nisso. É essa a diferença que eu quero deixar, né, para essa tua pergunta, Raul. Sabe que outro dia eu estava no Brasil e quando eu gravo essas ligações aqui dos Estados Unidos, mas quando eu estava no Brasil, ligaram e queriam falar comigo e era uma pessoa de um call center me ligando para vender um cartão de crédito. E era um cartão de crédito que pagava e tinha um plano de milhagem da empresa aérea das empresas aéreas que eu viajo. E aí eu falei, puxa vida, me interessa. E quando eu falei, tá ok, me interessa, ela disse, não, calma aí, eu ainda tenho que ler mais algumas coisas para o senhor. Quer dizer, veja, que coisa interessante, essa coisa da comunicação. Eu tinha dado um roteiro para ela, você me siga este roteiro até o final, não me saia do roteiro, o cliente já falou que quer comprar. Não, não é essa. Veja que quando você define um objetivo, o objetivo, como é importante isso? Qual é o objetivo? O objetivo é fazer a venda ou o objetivo é ler o roteiro, é passar por esse roteiro todo ele? Ah, não, me disseram que eu tenho que falar 1 hora. Eu vou falar 1 hora. Pronto, esse é o meu objetivo, falar 1 hora. Puxa vida, vai ser bom, vai ser emocionante, as pessoas vão fazer alguma coisa. Você, e assim como eu, acho que a gente sente muito isso como palestrantes. O meu objetivo como palestrante, como técnico, como coach, é fazer com que a pessoa se transforme
e comece a utilizar melhor os recursos, as oportunidades que ela já tem na vida dela e transforme sua vida, ou seja, que ela faça algo de prático, ou eu quero simplesmente que as pessoas digam, nossa, como ele é inteligente, olhe todo o conhecimento que ele tem, oh, parabéns, parabéns. Quer dizer, quem que é estrela? Eu acho que existe uma grande diferença nesse mercado. Eu tenho falado muito isso quando a gente está fechado em outros grupos de palestrantes, dizendo, espera aí, o foco está errado, quem tem que estar no palco é o cliente, e quem tem que fazer a transformação é ele ou ela, a gente só é um condutor, certo? Tipo, a estrela de verdade é a outra pessoa. Em vendas, eu acho que é a mesma coisa. Tem aquele vendedor, aquela vendedora que está basicamente ali porque precisa, porque está falando, e tem outro que está dizendo, eu vou fechar essa venda, eu quero atender este cliente, eu vou fazer algo diferente, e o processo de comunicação me ajuda a construir isso, mas isso significa que eu estou aberto o tempo inteiro. Porque uma das coisas que eu sinto é que a comunicação, principalmente o jeito que a gente fala, mas também a parte de linguagem não verbal, tem muito a forma como nós somos criados, as informações que eu recebi, o feedback que eu recebi da vida, do universo, etc. Então, da família, da escola, dos meus amigos, o processo de formação. Mas hoje, a forma como eu me comunico é quem eu sou. Ele exprime as coisas que eu acredito de verdade. Raramente, de vez em quando você encontra pessoas que estão usando uma máscara e estão fazendo teatro. Mas 90%, né, a maior parte das pessoas está vivenciando através da sua fala e dos seus gestos quem elas são, o que elas acreditam, etc. Quando você vai mexer nisso, você está mexendo numa área muito, muito íntima da pessoa, porque ela está dizendo, puxa vida, espera aí, você está mexendo em quem eu sou. Quer dizer que eu estava errado? Quer dizer que eu era ruim? Quer dizer que eu preciso melhorar? E muita gente não tem estrutura psicológica de lidar com esse processo. Eu acho que abandona, queria falar melhor, ou queria se expressar melhor, mas não quer passar pelo processo de melhoria. Tá? Então, e eu também, uma coisa que eu falo muito, porque eu falo muito de alta performance em vendas, e uma das coisas que eu sempre defendo em alta performance em vendas é esteja aberto o tempo inteiro, seja lá o que você estiver fazendo, a melhorar. Qualquer coisa pode ser melhorada. Porque se você engessa, está funcionando muito bem, mas será que não podia estar funcionando melhor? Você tem que estar aberto a isso. Esse estar aberto a isso significa você questionar o que você está fazendo. Quando você questiona o que você está fazendo, você está questionando quem você é, de certa forma, também. E aí as pessoas param no seu processo de melhoria porque não querem ou não conseguem fazer esse movimento. Então agora vamos falar com o franco psicólogo. Você já deu dica de oratória, de comunicação, de fonoaudiologia, certo? Agora vamos falar do franco psicólogo. A pessoa está olhando e dizendo, será que realmente eu preciso melhorar? Se eu for melhorar, será que eu consigo? Será que eu consigo passar pelo processo? O processo mental de eu dizer, puxa vida, eu tenho que melhorar mesmo, eu preciso mudar. Como que você tira as pessoas desta área e diz, tua vida poderia ser muito melhor? Comunique-se melhor que tudo vai melhorar na tua vida. Com resultados. E sempre que eu assisto uma entrevista sua ou uma palestra, como já tive a oportunidade de assistir algumas, e você fala dos resultados, né? Eu vejo muito isso também em comunicação. Recentemente, numa palestra em Belém, no Pará, 3.000 pessoas, um evento grande em Belém que eu palestrei. Algum tempo depois, eu recebi um e-mail de um dos participantes, ele me descreveu o seguinte, Franco, o meu relacionamento com a minha esposa mudou muito, porque eu estou colocando em prática algumas das técnicas que eu assisti na tua palestra. Quando uma pessoa percebe que a vida dela melhora, evolui, uma evolução nem sempre é para melhor, mas uma evolução para melhor, com aquelas técnicas, com aquela comunicação, ela vai querer cada vez saber mais, descobrir mais, e ela se abre para esse mundo novo. Eu estou convencido de que uma comunicação eficaz melhora a vida das pessoas. E não melhora só do ponto de vista financeiro, pelo contrário, melhora na qualidade de relacionamento com outras pessoas. Resultados financeiros são consequência dessa melhora global que a pessoa que se comunica bem, né, tem na vida. Eu estou convencido também de que uma comunicação eficaz, ela evita muitos dos problemas que nós, seres humanos, vivemos nos dias atuais. Então, com esses dois objetivos na minha cabeça, eu tenho cruzado o Brasil aí afora, com treinamentos, com palestras, e fazendo exatamente isso que você tão bem chamou atenção, tocando vidas,
inspirando vidas, mostrando que uma criança que foi tímida, e eu levo isso para a palestra, eu levo depoimentos de professores meus, da jardim de infância, das primeira, da segunda séries, e esses depoimentos de professores que dizem assim, puxa, o Luiz Carlos, porque o meu nome é Luiz Carlos Franco Júnior, o Luiz Carlos, que é o nome da época de escola, era um garoto muito tímido. Quando eu vejo hoje ele dando uma palestra, eu nem acredito. Então a pessoa fala, opa, pera lá, algum resultado, então isso que o Franco está dizendo, algum resultado é possível. Ele mudou a própria vida dele. Então quando ela percebe isso, ela se desarma. Só que aí nós temos que ter um cuidado grande de não fazer com que essa pessoa use as técnicas e se transforme num personagem. Numa fala em público, se a pessoa não tem uma naturalidade, eu imagino que para qualquer situação, se ela não tem uma naturalidade, ela não transmite credibilidade. Ninguém compra um produto ou um serviço de alguém que não lhe transmite credibilidade. Então, é um erro achar que, eu vou colocar em prática essas técnicas, eu vou me engessar, eu vou ser um personagem. Não. As técnicas, elas são essas. Você vai colocar elas em prática de acordo com as suas características de comunicação. Algumas você vai ter até que adaptá-las para as suas características. Isso é fundamental. Um treinamento e uma palestra são obviamente diferentes, porque num treinamento que você tem um tempo maior, você primeiro acompanha, percebe como o outro se comunica e dá um diagnóstico. Pega todas aquelas técnicas adquiridas ao longo de 20 anos, que eu trabalho com comunicação, e digo assim, as suas características, essas técnicas podem ser utilizadas desta maneira. Em uma palestra, ou num bate-papo rápido como esse, de uma hora, mais ou menos nesse tempo, eu dou orientações gerais que qualquer pessoa pode e deve adaptar para a vida dela. Eu faço essa adaptação, eu consigo uma melhora da minha comunicação e eu alcanço resultados. O alcançar resultados desarma qualquer resistência possível de uma pessoa para uma mudança na área de comunicação. Resultados. Esse é o segredo do jogo, Raul. Eu também acredito nisso. Uma alta performance é exatamente você definir onde você está, onde você quer estar e depois traçar um caminho para chegar lá. Agora, onde que nós vamos chegar lá, esse é o resultado. É exatamente essa meta que faz com que tudo se mova. Me surgiu uma pergunta rapidamente. Antes da gente encerrar aqui, que eu sempre gosto de manter aqui dentro de uma hora, e eu te falei, vai passar muito rápido o tempo da gente conversando aqui, porque é uma pergunta aqui, um bate-papo, assim, um assunto é muito interessante, mas uma pergunta rápida é a última, e aí a gente vai para o encerramento, é o seguinte, consigo ver, através dos sinais ou da forma como a pessoa está se comunicando comigo, se ela está mentindo ou se ela não está me dizendo a verdade, o que um especialista de comunicação poderia ensinar em termos de negociação para quem está negociando e está olhando para o outro lado, dizendo, se do lado está blefando, não está falando a verdade, né? Existe alguma forma de eu começar a perceber algumas coisas? O que você falaria em relação a isso? Tem sim. Existem alguns sinais, que são sinais nossos, né, do ser humano. E você, com essa pergunta, me fez lembrar uma vez um treinamento, um casal, eles eram noivos, e eu passei essa orientação num dos treinamentos, e disse, olha, cuidado com a pessoa que diz que relata uma situação que teve um significado muito grande na vida dela, olha muito para cima e à direita, cuidado. E passei assim, superficialmente, não era o objetivo daquele treinamento específico, enfim. Passado algum tempo, essa noiva chegou e falou, Franco, eu estou com um problema grande. Eu falei, tá, mas qual é? Ela disse, fulano, que era o noivo dela, fazendo um treinamento junto com ela. No dia seguinte, você passou aquela técnica do olhar direito, chegou em casa atrasado, e me disse que estava jogando bola. E aí eu perguntei, Franco, mas jogando bola onde e com quem? E ele olhou à direita para me responder. Eu quase dei um tapa nele, Franco. Eu falei, não, faça isso! Porque essas reações do corpo, elas têm que ser analisadas no conjunto. Né? Por exemplo, olhar para cima à direita, isso significa que talvez aquela pessoa esteja criando aquilo que está te falando naquele exato momento em que ela está te falando. Né? O mexer dos olhos,
os ombros. Toda vez que a pessoa te garante alguma coisa e dá aquela jogadinha com o único ombro, é sinal de que a garantia dela, ela não tem tanta convicção naquela garantia que está te passando. As pessoas, elas chegam e dizem assim: Franco, eu assisti um seriado, o Lie to Me, e naquele seriado tem uma série de reações do corpo. É isso mesmo? É dessa forma mesmo? Cautela. Você tem que sempre avaliar esse conjunto. Agora, por exemplo, algo que de uma negociação provoca uma encrenca danada. Você virar para o teu cliente, cruzar os braços e dizer assim: estou convicto de que esse produto ou esse serviço vai fazer um bem danado para o senhor. Muita cautela com a linguagem corporal no momento de uma negociação, porque ela diz muito o que você verdadeiramente está pensando. Nenhuma afirmação resiste a uma boa leitura corporal. Isso numa negociação faz sentido, numa fala em público faz sentido, ou seja, as suas reações, elas têm que ser condizentes com aquilo que você fala. Vamos se lembrar dos 7% de palavras impactando na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo, dos 38% do tom de voz e dos 55% dos gestos. Se os teus gestos contradizem aquilo que você fala, o teu consumidor vai acreditar muito mais nos teus gestos e não naquilo que você está falando. Cuidado com os gestos. E cuidado com os gestos que demonstram. Isso é verdade, Raul. Inclusive, algumas polícias de alguns países, no momento do interrogatório, utilizam essas técnicas como um dos ingredientes para traçar um perfil daquele depoimento, um perfil daquela pessoa que está ali falando. Mas, repito, é um dos ingredientes, não o único ingrediente que pode me dar um diagnóstico fechado daquela pessoa. É isso mesmo. A gente sempre ensina olhe o todo, né? Porque se você fica muito no específico, você acaba se prendendo a alguma coisa. E principalmente você vê quando você ensina técnica nova para as pessoas, a pessoa já sai querendo aplicar a técnica, né? Só que ela vai procurando aquela coisinha micro da técnica. Diz, não, é muito maior do que isso, né? Calma, né? E essa coisa eu vejo também das apresentações que vão me engessar e que eu vou criar um personagem, eu vou deixar de ser eu mesmo. Eu sempre falo a mesma coisa, olha, é quase como se você fosse tocar música. Você vai aprender as notas musicais, como você interpreta as notas musicais, a mesma partitura tocada por duas pessoas diferentes e completamente diferente. A interpretação é diferente, quer dizer, as pessoas não têm que ter medo de ter mais técnica, não é disso. Eu acho que o medo tem que estar de você não conseguir expressar corretamente quem você é de verdade, o que você pensa, de você não conseguir fechar todos os negócios que você poderia ter, de ter os resultados que queria. Outro dia eu estava lendo um livro que eu recomendo para todo mundo, chama As Linguagens do Amor, e são 5 formas que as pessoas têm de dar amor e também 5 formas que as pessoas recebem amor. Então, se eu estou trocando no canal, eu posso estar falando para a pessoa do meu jeito, e eu acho que eu estou dizendo para a pessoa, eu te amo, mas a pessoa, o canal dela é outro, ela recebe essa informação de maneira diferente, ela entende que você está dizendo que ama, mas ela não se sente amada. E aí você tem um problema que você estava falando, muitas coisas que estão acontecendo no mundo, às vezes até acontecem justamente por esses problemas de comunicação. Acho que é muito mais, este é um problema para ser resolvido, para ser trabalhado, e uma oportunidade maravilhosa que nós da área comercial temos para justamente aprimorar não só nossos resultados profissionais, mas também pessoais, como você comentou, impactar positivamente a vida dos nossos clientes, quer dizer, isso tudo na nossa missão, e a comunicação permite fazer isso, é uma ferramenta nossa do dia a dia. Obviamente, temos que investir nessa melhoria. Franco, eu queria encerrar aqui, está dando o nosso tempo aqui, eu sempre gosto de manter dentro de, no máximo, 1 hora, porque o pessoal que nos assiste está sempre com a vida muito corrida, todo mundo, né, sempre muitas coisas para fazer, e é uma honra que eles nos assistam aqui e passem esse tempo aqui. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, parabenizar por você estar investindo no seu desenvolvimento, assistindo aqui sempre nossas entrevistas, falando de conteúdo, coisas práticas, parar para pensar e como que a gente pode ter resultados melhores na nossa vida. Franco, palavras finais aqui de despedida para o nosso pessoal aqui da Venda Mais. Algum recado final, algo que você queira reforçar, uma coisa que você acha importante que a gente não falou, mas que você gostaria de falar? Recado final?
Eu quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando até esse momento, agradecer a você, Raul. Hoje é um dia especial e extremamente significativo na minha carreira. Eu quero muito mesmo te agradecer essa oportunidade e dizer que é uma honra imensa participar deste conteúdo da Venda Mais. Eu sou assinante, eu sou leitor, eu sou, acima de tudo, um admirador da Venda Mais. E poder compartilhar, mostrar no que a comunicação ela auxilia no processo de venda ou no processo de negociação é uma alegria imensa, uma satisfação imensa para mim. E dizer, para fechar, a comunicação eficaz, ela melhora as nossas vidas. Eu estou convencido de que nós podemos alcançar os nossos objetivos, seja ele o objetivo que for, através de uma mudança na nossa forma de nos comunicar. Esse tem sido o meu propósito de vida. Esse tem sido o meu objetivo. O plano B, o ponto B, que eu me referi agora há pouco. O ponto A e o ponto B. Esse tem sido o meu ponto B nos últimos 14 anos, em especial nos últimos anos que eu tenho feito palestras no Brasil todo, treinamentos e tudo mais. O meu desejo é que, através de uma comunicação eficaz, você, assim como eu, realize os teus sonhos de vida, mas principalmente melhore a qualidade dos teus relacionamentos. Seja um profissional melhor através de uma melhora da sua fala. Muitas vezes, quando nós falamos de comunicação, fala em público, imediatamente vem aquela imagem de uma palestra com milhares de pessoas, ou então de uma aula, de uma sala de aula, de um seminário. Vocês perceberam que essas dicas que eu e o Raul conversamos nesse momento com vocês são dicas para uma conversa com um familiar seu. São dicas para uma conversa com a tua equipe. São dicas para uma conversa em uma mesa de reuniões. Ou seja, são dicas que melhoram a nossa comunicação em qualquer situação, seja ela qual for. Um abraço, mais uma vez obrigado, Raul, e até uma próxima oportunidade. Maravilha, Franco, obrigado. Também estou honrado por você ter conseguido o tempo, né? Bloqueou a tua agenda, sei que a tua vida é corrida também, mas para falar comigo, com o pessoal da Venda Mais, um assunto tão importante como esse da comunicação. Para quem quiser saber mais, eu vou mostrar o teu DVD aqui de novo, mas para quem quiser o DVD, quem quiser te contratar para, sei lá, uma palestra, para treinar a equipe, eu tenho uma equipe comercial, eu acho que eles poderiam melhorar em relação a isso. Como que faz para falar com você? Tem um site, e-mail, como é que faz? Tem um site, Raul, é www.francojunior, o Júnior é por extenso.com.br. Eu vou repetir, www.francojunior.com.br. Mas eu quero oferecer um presente para o pessoal de Venda Mais. Tudo isso que nós conversamos, que eu e o Raul conversamos, eu quero fazer um resumo disso e te dar de presente. A partir desse instante, se você que está nos assistindo entrar no seguinte endereço, www.francojunior.com.br/presente, lá vai ter um resumo disso que eu e o Raul que nós conversamos. Está lá para você. É um presente nosso para você que nos acompanhou até esse momento, nesse bate-papo. Então, esse site tem as dicas de oratória, que são dicas que toda semana eu coloco 2 ou 3 vídeos novos, com pequenas e rápidas pinceladas sobre uma comunicação eficaz. Toda semana tem lá vídeo novo. Então, nesse site tem uma série de oportunidades e possibilidades para você que quer verdadeiramente melhorar a comunicação. Maravilha. Então já sabe, para falar com o Franco Júnior, comprar DVD, ou contratar para treinamento ou para palestra em company ou para evento aberto também, francojunior.com.br. E temos aí também uma surpresa para quem for no francojunior.com.br/presente, pode fazer o download aí também. Eu também não sei o que é, eu também estou surpreendido, porque a gente não tinha combinado isso. Agora eu vou lá ver o que é. Sempre tem dicas boas aí também, porque estou sempre escrevendo artigo e sempre aprendendo também. Legal. Então, Franco, muito obrigado pela conversa, prazer de novo. Mais uma vez, obrigado por aquela carona. Que bom que deu certo da gente se conhecer desse jeito, bater papo na amizade. Mande um abraço para sua esposa. E para você que está nos assistindo aqui, parabéns, campeão, parabéns, campeã. Vamos juntos
enfrentar esse ano complicado que está mostrando aí na economia, mas claramente temos uma série de oportunidades para a gente aproveitar tanto externamente quanto de melhorias nossas. Eu acho que esse processo nosso de aprimoramento contínuo que é o mais importante. E eu estou muito, muito feliz, muito, muito agradecido e honrado de você estar nessa caminhada nossa junto de crescimento, tá bom? Essa é a nossa missão, a missão da Venda Mais, que é ajudar o Brasil a vender melhor, e você está fazendo a sua parte, e parabéns e obrigado por isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.